pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender a diferenciar os gêneros charge, cartoon, caricatura, tirinha e meme. Então, vejam só, a charge é um gênero jornalístico que se utiliza da imagem e do humor para fazer uma sátira, ou seja, uma crítica sarcástica de determinados acontecimentos atuais, geralmente da esfera política. Ela também é restrita de determinados países, determinadas regiões ou até mesmo determinadas cidades. Digamos, por exemplo, que ocorreu aqui em Carnaubais um fato de conhecimento da população, um fato político, e um determinado jornalista resolveu publicar lá no seu blog uma charge com base nesta notícia. Ela será facilmente compreendida pela população carnaubaense e por aqueles, mesmo que sejam de outra cidade, que conheçam essa notícia, né? Mas, se ela for publicada em uma região onde o fato não é conhecido, então provavelmente a charge ela também não vai ser compreendida. Então, além de restrita, a charge também é temporal, ou seja, ela se perde no tempo, ela perde o seu valor no tempo, porque outros fatos vão surgindo, outros acontecimentos vão sendo noticiados e aquela charge que foi baseada em uma determinada notícia, ela fica para trás. Além disso, a charge ela utiliza a linguagem verbal e não verbal, principalmente a linguagem não verbal, as imagens, que podem vir associadas a uma linguagem verbal, a escrita, ou não. Algumas charges trazem apenas imagens e mesmo assim elas são compreendidas. A charge ela também utiliza a caricatura, que é um outro gênero. A caricatura é a representação exagerada de determinadas características ou hábitos de um personagem geralmente muito conhecido. O cartoon se assemelha à charge, por isso algumas pessoas tendem a confundir. Porém, existem algumas peculiaridades, algumas particularidades desses dois gêneros que os diferem. Por exemplo, o cartoon ele é universal, diferente da charge que é restrita a uma determinada região. O cartoon trata de um acontecimento conhecido em diversas partes do mundo, como é o caso do coronavírus, por exemplo. Então, tem circulado bastante cartoons sobre a Covid-19. Então, digamos que seja feito um cartoon sobre o isolamento social, que não está sendo exatamente cumprido como deveria ser. Então, em qualquer parte do mundo, esse cartoon ele vai ser compreendido. Ele também utiliza a linguagem não verbal, as imagens, e pode vir associado, que é com frequência, associado à linguagem verbal, à escrita. Diferente da charge, o cartoon ele tem atemporal, ou seja, ele não se perde no tempo facilmente como a charge, porque ele trata de um assunto de conhecimento universal. Por outro lado, a tirinha é uma sequência de quadrinhos que geralmente faz uma crítica social. Ela se assemelha na sua estrutura às histórias em quadrinhos, aos HQs, porém é bem mais curta. É regularmente veiculado em jornais, em revistas, em sites específicos na internet e as mais conhecidas são as da Mafalda, que por sinal são as minhas preferidas. E devido à popularização da internet, nós ganhamos um outro gênero textual, dentre tantos outros que vêm surgindo por causa desta evolução, um gênero que se espalha rapidamente nas redes sociais, que é o meme, um gênero
extremamente humorístico e satírico, muitas vezes utilizado para ridicularizar situações ou pessoas. E por hoje é só. Fiquem com Deus, se cuidem e até mais.